É inegável que o jovem Gabriel Carvalho, de somente 17 anos de idade, é hoje não somente uma das maiores promessas dos últimos anos no Internacional, mas uma realidade. Hoje é titularíssimo do Inter. E mais, deixando no banco de reservas nada mais nada menos do que Alan Patrick, o que não é pouca coisa. Além de muita qualidade, o Gabriel Carvalho tem demonstrado muita personalidade. E a gente já conversou sobre isso por aqui, eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas também é inegável que ele não sente o peso das partidas. É um jovem com uma mentalidade de jogador experiente. E é natural que diante disso, diante de toda essa qualidade e também desta maturidade, que o Gabriel Carvalho acabe despertando interesses de grandes clubes, inclusive do futebol europeu. E muito se falou sobre isso nos últimos meses, de que o jogador do Internacional já contaria com este interesse e inclusive com propostas de grandes clubes do futebol europeu. Bom, nessa quinta-feira, Augusto Nogueira, empresário do Gabriel Carvalho, deu entrevista para a Rádio Guaíba e trouxe algumas informações muito importantes. Vamos por partes. A primeira delas, em relação a propostas. O empresário afirma que é natural que um jogador com a qualidade do Gabriel Carvalho já seja analisado pelos scouts de grandes clubes europeus desde muito jovem, desde 14, 15 anos, que isso não seria uma exclusividade do jogador do Internacional, mas de qualquer outro jogador com muito potencial. Mas ele frisou o seguinte, que não há nenhuma proposta pelo jogador, nem pro Internacional, ou seja, nem nas mãos do Internacional e nem nas mãos dele, o empresário. Então que sim, nesse momento o Gabriel Carvalho certamente está sendo observado, assim como tantos outros jovens destaques, jovens promessas, mas que não há absolutamente nada. Então ele acabou com essa narrativa de que o Arsenal já teria feito uma proposta, de que outros grandes clubes já teriam feito proposta. O empresário disse que não há absolutamente nada e que o Gabriel Carvalho está focado no Internacional. Outra coisa importante que ele falou em relação ao jogador foi um pedido por parte do pai do atleta. Segundo ele, o pai do Gabriel Carvalho fez ele prometer que não venderia o jogador, que não negociaria o jogador antes de ele jogar no profissional do Inter. Que ele, como pai, queria muito ver o Gabriel Carvalho jogando com a camisa colorada como está acontecendo agora. Então uma realização pessoal, a realização de um sonho, não somente do Gabriel Carvalho, colorado desde criança, mas também do pai do jogador. Mas agora a informação mais importante trazida pelo Augusto Nogueira, que é em relação à não utilização do Gabriel Carvalho pelo técnico Eduardo Cudê. Inclusive na ausência do Alan Patrick. Quando o Alan Patrick se lesionou, o Cudê deu oportunidade inclusive para o Johan e não deu oportunidade para o Gabriel Carvalho. Inclusive dando a entender que ele não estava pronto, que ele estaria tirando o Gabriel Carvalho do jardim de infância, enfim, uma série de coisas. Chegou o Roger e hoje ele é titularíssimo e não sentindo o peso das partidas, não sentindo o peso de jogar com a camisa de um dos grandes clubes do futebol sul-americano e do futebol mundial, que é o Internacional. O empresário afirmou o seguinte, que não havia nenhum problema contratual que impedisse o Gabriel Carvalho de jogar. E que também não havia nenhum outro problema que impedisse o Gabriel Carvalho de jogar sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Ele afirmou, então, o seguinte, que o Gabriel Carvalho não jogava sob o comando do Cudê porque o Cudê não queria. Era uma opção do treinador não colocar o jovem em campo. Então, basicamente, o ex-treinador do Internacional, e aqui eu não tô falando se ele é bom ou se ele é ruim, já defendi ele muitas vezes por aqui, assim como defendi a saída dele naquele momento que ele acabou saindo, mas ele teve a opção de promover o Gabriel Carvalho, de realmente dar rodagem pro jogador, dar oportunidades para ele mostrar seu futebol, e não quis. Inclusive quando o Alan Patrick se lesionou. Que, repito, ele preferiu dar oportunidades pro Johan, que nunca mostrou nada com a camisa do Internacional. Acredito que a pior contratação desse ano de 2024, mas que veio a pedido do Cudê, porque foi treinado pelo Cudê no Atlético Mineiro, preferiu dar a oportunidade para ele do que para o Gabriel Carvalho. E agora, então, o empresário deixa claro isso, faz essa revelação pública em entrevista, que o Gabriel Carvalho só não jogou antes pelo Internacional por opção
do técnico Eduardo Cudê. Ainda bem que o Roger chegou e entendeu que precisava fazer essas mudanças, não somente o Gabriel Carvalho, como o Bernabei, também na lateral, hoje titularíssimo do Inter, que apesar de ter algumas limitações defensivas principalmente, mas tem se mostrado muito melhor do que o René, principalmente ofensivamente. O René, que acabou entregando uma Libertadores da América, acabou entregando por deficiência técnica outros jogos importantes e que contava com 100% da confiança do Cudê, seguia sendo titular com o Cudê, enquanto o Bernabei passou meses sem entrar em campo. Então ainda bem que chegou um outro treinador com uma visão diferente, com ideias diferentes e tá dando essas oportunidades para jogadores antes escanteados no Internacional. E com a reta final do ano se aproximando, é natural que alguns contratos acabem se encerrando, alguns ciclos se encerrando no Internacional. E um dos contratos que termina nesse final de 2024 é do goleiro Fabrício. Ele que chegou no Inter nesse ano, vindo do Nova Iguaçu, vice-campeão carioca, e nesse momento se recupera de uma lesão. Bom, nessa quinta eu conversei com o empresário do goleiro para questionar em que pé anda, digamos assim, como a gente fala popularmente, a renovação do Fabrício, se ele vai seguir ou não no Internacional. E ele me disse o seguinte: que há cerca de 2 meses tiveram um início de conversas entre o staff e o Internacional para essa renovação, em torno de 2 meses. Só que essas conversas travaram e nunca mais seguiram em frente. Então, neste momento, está tudo parado. Eu falo isso porque eu vi que alguns colegas divulgaram que ele está com uma renovação bem encaminhada, que as coisas estão acontecendo, e não é assim. Repito, conversei nessa quinta com o empresário do jogador, com o empresário do goleiro. Então, ele revelou que sim, houve este início de conversas há cerca de 2 meses, mas que agora parou. Não está mais acontecendo. Então, neste momento, o assunto está pendente e não está sendo sequer discutido este assunto de renovação do goleiro Fabrício. E ele me disse ainda o seguinte, que agora, com essa mudança de comissão técnica, com a chegada do Roger e sua comissão, é natural que haja algumas reavaliações. Então, que o goleiro Fabrício pode ser reavaliado pela nova comissão técnica do Internacional. Mas que o objetivo dele, a vontade dele, é seguir no Inter 2025 e que ele dá preferência ao Internacional nesse momento. Então, um jogador que quer continuar no Inter. Mas, repito, reitero, neste momento as conversas não estão acontecendo mais. Mas eu vou seguir verificando essas situações de renovações, estou procurando os empresários desses jogadores que estão em término de contrato com o Internacional, estou procurando também os dirigentes do Inter e sempre que eu tiver informações concretas para trazer por aqui, eu trago e te informo aqui no canal. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Comenta por aqui o que tu achava dessa decisão do Cudê em não optar por usar o Gabriel Carvalho e de Roger ter chegado e já colocado para jogar e hoje ser titular. Comenta por aqui. E o goleiro Fabrício? Deve renovar? O Inter tem o Antony, que tem entrado bem quando precisa. O Inter tem o Ivan também se recuperando de lesão. Tu acha que o Inter deve procurar, deve avançar para uma renovação? Vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E se tu gostou do conteúdo, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!